Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu tenho uma mensagem ao teu coração e eu quero que você escute, ouça atentamente essa mensagem que vai esclarecer, à luz da palavra de Deus, algumas dúvidas que você tem em relação às coisas que acontecem na sua vida. Deixa eu te contar uma história que está na Bíblia, com certeza. Havia um homem que era um homem humilde e que a sua vida estava passando uma dificuldade, atravessando uma luta, uma guerra. E não somente ele, todo o seu povo, o povo de Israel, estava sendo oprimido pelos midianitas, E esse povo, os midianitas, eles não iam, atacar o povo de Israel enquanto eles estavam plantando, não. Eles deixavam o povo de Israel, o povo de Deus, eles colherem, eles plantarem, deixar crescer. Ao tempo do fruto, quando eles estavam prestes a colher, então eles vinham como gafanhotos, como a própria Bíblia diz, quase não sai, e eles iam lá e roubavam tudo o que o povo de Deus plantava. Só que a Bíblia diz que esse povo estava vivendo distante do Senhor, por isso Deus permitiu tal situação. E aquele povo era oprimido, eles não colhiam o que eles plantavam, eles sofriam, por causa dos seus opressores. E Deus ele chamou alguém, Deus ele convocou alguém. Esse homem de quem eu estava falando, o Gideão. O Gideão era um homem humilde e ele não tinha condições, ele não era uma pessoa que era dotada de condições. A própria mensagem narra que o Gideão, ele diz o seguinte: eu sou o menor da casa do meu pai, eu não tenho condição, eu sou da família mais pobre que existe aqui, eu não tenho condição. Então, Deus falou para ele: o Senhor é contigo. Deus disse que era com ele, só que ele duvidou disso por causa da situação que ele estava passando. E eu pergunto para você, quantas são as pessoas que hoje em dia estão pensando dessa mesma forma? Por causa das adversidades que estão atravessando, elas pensam que Deus não está com ela. Elas duvidam que Deus está com ela. Então, o próprio Gideão, aliás, o próprio anjo que esteve ali com ele, deu uma ordem a ele: você vai libertar o povo, você vai libertar essa gente que está precisando agora de uma libertação. Ele disse: como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer isso se eu sou o menor da casa de meu pai e a minha família é a mais pobre dentre o meu povo? Então observe. Aí eu te faço uma pergunta aqui, que certamente você talvez no teu coração já se fez. Você diz assim: por que as coisas são difíceis? Por que a situação para mim é difícil? E eu respondo para você, não é só para você. Deus permite que a situação ela seja um pouco complicada para que a gente não venha colocar no nosso coração que escapamos ou que estamos abençoados ou que deu tudo certo na nossa vida por nossa própria capacidade. Não. Deus ele quer que venhamos dar a glória e a honra a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a reverência. E no capítulo 7 de Juízes, a Bíblia vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então veja a preocupação de Deus. Deus mandou ele selecionar homens no meio daquele povo para ir à guerra, para ir à batalha. Só que você vai observar ali na frente que o povo correu para junto de Gideão e foram com ele 32 mil homens. Mas a Bíblia diz que Deus disse dessa maneira: é muita gente, Gideão, que está com você. Tem muitos homens com você, tem muitas pessoas com você. E tem muita gente que vai dizer que não fui eu que livrei eles da mão dos medianitas. Que vai dizer para muitos,
que vai dizer: a minha própria mão me livrou, eu consegui escapar, eu consegui vencer. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos dizer isso, porque é só você olhar como era a nossa vida antes de o nosso Senhor nos alcançar. E nós vamos ter a resposta. O próprio povo estava passando por uma humilhação. O próprio povo estava passando por dificuldades e eles plantavam e não conseguiam colher. Por sua própria força, eles plantavam, mas por sua própria força eles não conseguiam colher. Os inimigos vinham e roubavam, tomavam tudo que era deles, e eles não ficavam com nada. Então, como é que alguém pode se gloriar? Sim, os homens têm esta mania de se gloriar. Os homens têm essa mania, Deus sabe muito bem disso. Deus sabe muito bem disso, que o homem, quando ele está passando por aperto, ele vai atrás de Deus, ele recorre a Deus. Mas quando a situação está melhor, ele diz: não, eu escapei, eu consegui vencer. Quando na verdade foi Deus que fez eles vencerem. E a Bíblia diz assim, no versículo abaixo, 3, apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então observa quantos no meio daquele povo, sendo medroso, sendo tímido, iriam se gloriar, iriam dizer: olha, eu consegui vencer. Eu consegui vencer a batalha, a luta, a guerra, eu consegui. Então Deus disse: volte para trás os tímidos e os medrosos. E também por algum motivo que eu vou te explicar. Deus estava selecionando homens ali, não era para uma festa, não era para uma palestra, não era para passar tempo, não. Deus estava selecionando homens ali para a guerra. Então Deus não precisava de tímidos e nem de medrosos. Deus precisava de homens despojados e de homens valentes, de homens corajosos. Amém? Então aquele povo, daqueles 32.000, 22.000 voltaram e ficaram somente 10. Aí você vai me dizer: bom, agora tá bom, tá ótimo, tá? Voltou a maioria, então tá ótimo. Só que a resposta de Deus foi não. Não. Ainda tem gente demais. Olha só. Ele diz: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faz-os descer às águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser: este irá contigo, este irá, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser: esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse o porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então, a ordem de Deus foi essa. Aqueles 300 homens foram os que foram selecionados. Aí você diz assim: mas agora ficou difícil. Aí é que está. Realmente, olhando aos olhos humanos, o povo não tinha condição de vencer com somente 300. Eu estou falando olhando pelos olhos humanos. Só que Deus, ele quis mostrar que não era a mão do homem que ia fazer eles vencerem. Que não era a situação, não era o braço daqueles homens que ia fazer eles vencerem. E sim o poder de Deus. Aí você entende porque as coisas às vezes parecem estar difíceis. E Deus permitindo que fiquem mais difíceis. Porque Deus no final, ele quer
mostrar para mim e para você que a honra é dele, a glória é dele e quem fez foi ele. E que venhamos reconhecer isso, que foi Deus que fez na nossa vida. Que não venhamos dizer, foi eu que fiz, foi a minha mão, foi eu que consegui, foi a minha capacidade, foi a minha sabedoria. Não, nós temos que entender que em algumas situações da nossa vida, Deus ele quer nos mostrar que Ele é conosco, mas que nunca nós podemos dizer, foi eu que consegui, foi eu com a minha capacidade que consegui. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida. Independente da situação que você está atravessando, eu quero que você coloque no seu coração a coisa, independente da luta, seja ela aos seus olhos pequena ou grande, seja ela fácil ou difícil, dê sempre a glória a Deus. Sempre glorifique a Deus em suas ações, sempre demonstre que foi Ele que fez, porque a Bíblia diz, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, nós temos que dar a honra e a glória a Deus. Amém? É por esse motivo que às vezes parece que as coisas estão difíceis. Só que é para que a gente venha entender que foi Deus e sem Ele, nada, absolutamente nada iria acontecer. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração através dessa mensagem, que você venha ter sido edificado por ela. E se assim foi, deixa o seu like, deixa o seu gostei, o seu joinha aí no vídeo. Pastor, eu não sou inscrito no canal ainda, eu estou assistindo esse vídeo agora. Se inscreva no canal e compartilhe com os demais. Envie para algumas pessoas, envie para as pessoas que estão atravessando um momento difícil e que querem ouvir uma mensagem de fé. Porque Deus vai falar com elas em nome de Jesus. Deus vai abençoar a vida delas como abençoa a sua vida. Amém? Ontem nós fizemos uma live à noite, às 9 da noite, 9h45 da noite. Eu vou deixar aqui, nos vídeos que vão sugerir, no final desse vídeo, você vai ter como clicar no vídeo da live, você vai assistir, você vai ser edificado certamente pela palavra de Deus. Eu juntamente com a missionária estávamos clamando a Deus pela sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, fiquem na paz, fiquem todos com Deus, no nome de Jesus. Um abraço.